E o Flamengo foi goleado pela primeira vez na era Tite. O time que só sofria gols em bolas paradas ofensivas ampliou seu repertório e passou a sofrer gol de tudo quanto era tipo no jogo contra o Botafogo no Engenhão. O Flamengo fez uma partida que talvez tenha saído até barato os 4-1 que sofreu na pior, disparadamente a pior atuação do time sob o comando do atual treinador Tite. A gente vai explorar aqui todos os erros que o Tite cometeu na partida e tentar entender ali qual foi o racional por trás disso e também explicar para vocês ali mais ou menos o que aconteceu dentro de campo nessa partida. Caso você queira também se aprofundar no jogo e ganhar uma profissão a partir disso, você tem um combo de oportunidades para poder adquirir o conhecimento, não só o conhecimento técnico de análise, como o conhecimento comercial, para poder, no caso, vender essas análises, né? Ou seja, para um clube, seja para trabalhar uma comissão técnica, seja para trabalhar na internet, seja para trabalhar como staff de atleta. São muitas as atribuições de um analista de desempenho e muitos os lugares do mercado onde ele pode ocupar. Então, se você quiser, você tem o combo, você vai aprender tanto a parte técnica quanto a parte comercial e a melhor de todas, a parte de edição de vídeo, como você pode editar as suas análises tecnicamente para apresentar para esses clientes. Isso é muito, muito importante e você também vai ter uma matéria sobre isso nesse curso, na verdade, um curso inteiro sobre essa matéria. Então, aproveita que isso está uma promoção imperdível por só R$ 290. Pagamento único de R$ 290. Essa promoção que é por período limitado, só para os inscritos aqui no canal do Falso 9, tá bom? E vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Pessoal, deixa o teu like aí, se inscreve no canal e vamos lá. O Botafogo foi a campo com um time até mais completo do que o do Flamengo, com a sua zaga titular, seus laterais titulares, os seus 2 pontas titulares. O Thiago Almada, que também é titular, foram poupados ali, basicamente o Tiquinho e um dos volantes, se a gente for analisar dessa maneira ali, mas o Gregory também é titular muitas e muitas vezes. Então o Botafogo foi mais completo do que o Flamengo para o jogo, o que indica talvez uma preparação física um pouco melhor, né? A gente vai ter que entender, mas também teve um dia a mais de preparação, né? O Botafogo jogou na quarta e no domingo, o Flamengo jogou na quinta e no domingo. Esse um dia tem diferença sim, mas vamos falar sobre tática nesse jogo, né? Então o Botafogo, a grande fortaleza desse time são os corredores, né? É a forma como esse time ataca pelos corredores com muita força, seja especialmente do lado direito com o Luiz Henrique ali e o Matheus Ponte, como do lado esquerdo com o Savarino e com o Cuiabano. É um time de muita força nos corredores e que gosta de acelerar as jogadas pelo lado do campo, joga mais de dentro para fora, né? Começa suas jogadas por dentro e abre essas jogadas ao longo da partida. O Flamengo foi com um time bastante modificado, né? Mas ainda assim com um time muito mais encorpado do que o que eu entraria, por exemplo, ciente das perdas por lesão. Não entraria nunca com a Arrascaeta dentro de campo. Também não entraria com o Gerson, por mais vigoroso que ele seja, o time depende muito dele, esse jogo provou isso de novo. Então não entraria também com o Lucas, apesar de ser a única opção. Teria esvaziado sim o jogo, porque o momento é muito crítico para o Flamengo. E a pior coisa do mundo foi o que aconteceu. E a gente vai já falar sobre isso. Bom, o encaixe entre as equipes ficava basicamente espelhado, né? As duas equipes se espelhavam uma com a outra. E aí, logo aos 2 minutos, aconteceu o pior contexto possível para um time que está jogando remendado, que está em frangalhos fisicamente e tá jogando fora de casa contra um time que é adversário direto, que foi o quê? Sofrer um gol. Mas esse gol começa antes da parte que a gente vê. Então, o Botafogo tá construindo e o Léo Ortiz jogando de volante, né? O Léo Ortiz é um melhor zagueiro do Brasil, apesar de ser reserva do Flamengo, que é um problema sério, né? Que o Tite e a sua comissão tem. É uma injustiça grande, né? Que o Léo Ortiz não seja titular. O Léo Ortiz, ele com bola, ele é um craque. Ele tem mais qualidade do que pelo menos 60% dos camisas 10 do futebol brasileiro. Mas, sem a bola como volante, ele é exigido a fazer
fazer movimentos que talvez não sejam a praia dele. Aí ele faz um salto de pressão ali para tentar receber ali, para tentar abafar a chegada no Marlon Freitas. E aí ele já dá no Luiz Henrique, que não vinha sendo acompanhado ou perseguido pelo Ayrton Lucas, e a bola chega até o centro do campo. Quando chega até o centro de campo, o Ortiz estava acabando de recompor ali na frente do funil, e o Botafogo tinha colocado tanto o Igor Jesus quanto o Luiz Henrique, fixando ali 3 homens do Flamengo, o Davi, o Fabrício e o Ayrton, fechando por dentro para acompanhar o Luiz Henrique. Dessa vez ele acompanhou o Luiz Henrique. E aí, o Bruno Henrique era quem tinha que baixar para compensar do outro lado, assim como o Gerson compensava do lado esquerdo essa bola que vinha por dentro. E o Botafogo achou, né, o Marlon Freitas, que não tinha pressão nenhuma no homem da bola, muito por conta do salto de pressão que o Léo Ortiz tinha feito e do movimento de recomposição que ele voltou, desestabilizou essa frente da área do Flamengo. E aí, essa bola entrou na segunda trave, ali no Matheus Ponte, e o Botafogo fez um belíssimo gol a partir de uma construção de muito mérito, tá? Então, claro que o Ortiz poderia não ter saltado pressão no tempo certo, poderia. Mas assim, o que aconteceu foi um gol de muito mérito do Botafogo, e o Flamengo sofre esse gol logo aos 2 minutos. E isso iria piorar, né? O contexto iria piorar aos 8 com a lesão do Arrascaeta. E aí, assim, gente, o Tanuri, o Fábio Maceridian precisam explicar. Então, os exames do Arrascaeta pré-jogo não apontavam possibilidade de lesão? Porque se não apontavam, aí eu não falo nada. Mas foi feita essa precaução de analisar se esse jogador poderia se lesionar. O prejuízo é monstro, gente. O Flamengo vai jogar na altitude contra o Bolívar e alguns jogos em sequência sem Cebolinha, sem Arrascaeta e sem o Pedro. O Flamengo, os piores momentos do Flamengo na temporada foram na antiga volta do calendário, justamente nesse período, nesses adversários, os mesmos adversários, sem Arrascaeta e Cebolinha ao mesmo tempo. Então o Flamengo depende desses caras para construir dentro do formato de jogo que o Tite impôs. E agora? Como é que vai ser sem eles? Então isso traz um certo desespero, digamos assim, tá? E aí o Arrascaeta sai e o Tite vai fazer a primeira intervenção polêmica dele no jogo. Eu confesso que na hora eu não entendi e dei até uma cornetada. Pensei, pô, o cara entra com o Arrascaeta, o cara não pode poupar o Arrascaeta num jogo desse. E aí ele vai entrar logo com o terceiro reserva, um cara que nunca entra, que é o Vitor Hugo. Apesar de eu gostar do Vitor Hugo, tá claro que ele tá no momento ruim dele no Flamengo, que ele precisa mudar de áreas, ele tem muito potencial, mas desde a boa fase com o Sampaoli, ele não consegue mais fazer bons jogos. Mas a ideia dele, em não colocar o Lohan nem o Matheus Gonçalves e colocar o Vitor Hugo, era uma mudança tática. E essa mudança tática foi no sentido de isolar o Alan como primeiro volante, colocar o Vitor Hugo como esse médio pelo lado esquerdo e o Léo Ortiz como médio pelo lado direito. Ou seja, fazer um tripé no meio e passar a jogar num 4-1-4-1. Essa estratégia, ela deu certo. Tá? Deu certo no aspecto defensivo, o Botafogo não fez mais nada no primeiro tempo, né? A não ser um gol anulado ali por muita falha do Rossi num lance morto, totalmente perdido, mas o Botafogo não fez mais nada no primeiro tempo. E por quê? Porque o Flamengo passava a ter uma sobra no corredor central. Então, naquele mesmo contexto, repliquei o mesmo contexto do gol. Matheus Ponte atacando pelo lado, o Luiz Henrique centralizado com o Igor Jesus, o Savarino fixando o Wesley, e notem como existia ali uma sobra, no caso a sobra do Alan, ou que está representada pelo Alan, ou que pode ser de outro jogador, porque o Marlon Freitas e o Almada fixavam ali, acabavam sendo marcados pelo Ortiz e pelo Vitor Hugo, e o Flamengo tinha sempre uma sobra. E aí o Flamengo começou até a ser melhor na partida, tá? E começou a ter mais a bola, a empurrar o Botafogo para trás, o Botafogo já não conseguia marcar alto. E aí aconteceu o gol de empate do Flamengo aos 23 minutos com o Léo Ortiz, que passou a ser um homem livre, passou a não ter encaixe direto quando estava jogando ofensivamente. E aí ele, com espaço, acabou tendo vantagem. Aí notem como os dois volantes do Botafogo precisam avançar
para marcar Vitor Hugo e Léo Ortiz, os dois médios. O Alan tá recuado ali junto com a saída de bola. E notem como o Wesley do lado direito e o Carlinhos fazem a defesa do Botafogo ficar ali mais preocupada com o lado direito, assim como o movimento do Gerson, mais solto no campo, como um meia, de ir para dentro da última linha e sair, né, e voltar para trás, atrai a marcação do Bastos, gerando espaço nas costas do Bastos, que o Bruno Henrique vai atacar em diagonal e fazer o chororô e tudo mais. Ali o contexto era muito favorável ao Flamengo, que apertava ali os gatilhos desse time do Botafogo de todas as maneiras e fez um primeiro tempo muito aceitável. Tá? Um primeiro tempo bom. E aí o Tite veio a estragar tudo, né? No intervalo ele tira o Gerson por questão de minutagem. Até aí tá tudo bem, né? Tem que tirar mesmo. O Gerson tinha que ser bem administrado nessa partida. Ele é o último dos caras decisivos ali que o time ainda pode contar, né, para esse momento da temporada, junto com o Luiz Araújo. E aí ele coloca o Everton Araújo e recua o Léo Ortiz para a zaga. Ao recuar o Léo Ortiz para a zaga, o que acontece? Primeiro, ele perde o Léo Ortiz no meio, que era o homem livre, que tinha encontrado o Carlinhos no segundo tempo, que poderia ter feito o gol da virada. Ou seja, ele tira a vantagem que ele tinha conquistado, a vantagem tática que ele tinha com o mérito dele conquistado no primeiro tempo. E aí, além disso, ele coloca o Botafogo com as suas dobras nos corredores laterais praticamente em mano a mano no campo inteiro. Porque a ideia passou a ser ter o Vitor Hugo como meia, Bruno Henrique centralizado e Carlinhos sem dobra nos corredores. Essa falta de dobra nos corredores gerou um mano a mano por dentro, mas especialmente jogadas de diagonal para fora do Luiz Henrique nas costas do Ayrton Lucas. Quando o Flamengo tinha a bola, além dele não ter mais o Léo Ortiz para construir por dentro, ele também tinha uma exposição monstra às transições defensivas, que no caso são os contra-ataques que o Botafogo poderia ter. O Botafogo que tem nos contra-ataques a sua melhor versão. E foi assim que o Flamengo começou a ser dominado. Notem que isso está claramente representado pelas finalizações. Esses dados são do Footstats, eles mostram as finalizações certas e erradas do Botafogo a cada 15 minutos no jogo. Notem que nos primeiros 15 o Botafogo finalizou 2 vezes. E aí teve 2 vezes certas, né? Uma delas o gol. E aí, na segunda medição, dos 15 aos 30 e dos 30 aos 45, ele finalizou só 2 vezes, as 2 vezes erradas. Que foi depois da mudança do Vitor Hugo, que melhorou o time. Não por ser o Vitor Hugo nem jogou tão bem, mas o time teve um equilíbrio tático que pôde superar o Botafogo naquele momento do jogo. E aí, o Flamengo passa a ter um controle de partida, mais ou menos. E no segundo tempo, quando ele faz a mudança, notem como entre os 45 e os 60, o Botafogo finaliza 7 vezes. Ou seja, 4 vezes em 45 minutos, 2 vezes em meia hora, na meia hora final do primeiro tempo, e 7 vezes nos primeiros 15 minutos, 5 vezes nos segundos 15, ou seja, 12 finalizações em meia hora. Um time que tinha sofrido 4 em 45, sofreu 12 em meia hora, sofreu 15 nos segundos 45 minutos, ou seja, mais do que o triplo de finalizações. O Tite convidou o Botafogo ao seu campo e em transição defensiva, que foi exatamente aquilo que eu mostrei, que o Flamengo ficava mais vulnerável. O Flamengo com a sua trinca, mas sem dobra nos corredores, viu a Almada receber essa bola por dentro, né? E aí, ele sem marcação, teve um contra o Wesley, que estava correndo para trás. E notem como o Flamengo estava totalmente concentrado no meio de campo. Ou seja, dando ao Botafogo o que ele mais gostaria de receber, que é o corredor lateral. Aí o filho do Tite falou sobre ter dado certo essa estratégia contra o Palmeiras. Gente, é completamente diferente a exigência, ele sabe disso. Não é possível que ele não saiba disso. O Palmeiras, o espelhamento ao Palmeiras era você fazer isso. O Palmeiras tinha uma organização ofensiva, 3 zagueiros, Murilo, Gustavo Gomes e Vitor Reis. E tinha 2 alas, Marcos Rocha e Caio Paulista. A ideia dele foi brilhante naquele jogo. E foi excelente, deu muito certo. Porque ele fixou os laterais nos alas, então o Varela e o Ayrton Lucas fixavam ali no Caio Paulista e no Marcos Rocha e prejudicavam a qualidade dos cruzamentos. Além disso, a trinca de defesa, Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno na época, anulavam cruzamentos para 2 atacantes, Flaco Lopes e Alan. E como o Palmeiras só cruzava bolas, o Alan
Alan e o Pulgar ficavam livres ali para segundas bolas e também para marcar o Veiga e o Gabriel Menino. Então aquela estratégia funcionou muito bem contra o Palmeiras, porque a exigência contra o Palmeiras era bloquear cruzamentos. Quando a gente olha como foi o primeiro tempo de cada jogo, no primeiro tempo daquela partida, o Palmeiras cruzou 23 bolas. 23 vezes em 45 minutos. Era essa a arma do Palmeiras. O Botafogo cruzou 7 vezes em 45 minutos nesse jogo, que foi adotada a mesma solução. Gente, é como você ir para a urgência e o médico passar o remédio certo para a doença errada. Esse foi o diagnóstico que Tite e Matheus ali aparentemente fizeram para tomar essa decisão de 3 zagueiros. Foi um diagnóstico errado. Tentou-se tratar a defesa a cruzamentos e se entregou às dobras no corredor. Se entregou à transição, que é o que o Botafogo mais ama fazer. Não dá para entender em nenhum argumento aceitável o que fizeram o Tite e Matheus Bach. Eles erraram. Isso sim é aceitável. Precisa ter espaço para erro. Mas eles erraram. Eles precisam assumir isso aí, cara. Não assumiram. Pois bem, contra o Palmeiras surtiu efeito. Ali, o Flamengo tinha sofrido 13 finalizações no primeiro tempo e sofreu só 7 no segundo. Beleza. Contra o Botafogo, deu muito errado. E a gente pode ter isso representado por aquele gráfico que eu mostrei para vocês e que eu vou mostrar de novo agora. Então, você entregar os corredores para um adversário que ama corredores é imperdoável. Imperdoável. E esse gráfico representa as péssimas intervenções da família Bach ali nesse segundo tempo. Depois disso, foi piorando. E ele só foi desfazer esse sistema aos 70 minutos, quando sai o Fabrício Bruno de campo e entra o Lohan. Ali ele muda, e o jogo muda ali de contexto, mas o Flamengo já tinha escapado de poucas e boas, já tinham perdido pênalti, já tinham empilhado chances. E aí nos 2 gols finais o Rossi já largou tudo também, enfim, né? É preciso entender também como é que tá o estado clínico do Davi Luiz, tá? A gente não viu ele fazendo partidas tão ruins na temporada inteira. O time em frangalhos fisicamente, mesmo os reservas. No enfrentamento perdendo todas, né? Então o problema vai além do tático, vai. Mas não há dúvida que a derrota partiu desse plano tático. O Flamengo conseguia enfrentar o Botafogo. Ia bem, estava até melhor do que o Botafogo ao final do primeiro tempo. A intervenção do Tite, que precisava tirar o Gerson, decidiu a vitória em favor do Botafogo. Tô pedindo aqui para trocar o treinador? É óbvio que não. É óbvio que não. Nunca fiz isso e não é agora que eu faria. Tô aqui sim para criticar o trabalho dele nessa partida em que a culpa foi exclusivamente dele. E aí o Flamengo precisa se acostumar a ter curva de aprendizagem nos trabalhos de técnico. Então o Tite errou, que ele aprenda e que ele não repita esse erro. É assim na nossa carreira e na nossa vida profissional. As condições eram adversas, o adversário dificílimo, o adversário teve méritos, mas ele errou e isso é fundamental ser reconhecido para que não seja repetido. O contexto do jogo com o Palmeiras era diferente e talvez o contexto do jogo contra o Bolívar vá ser igual ao jogo contra o Palmeiras. O que ele fez trouxe uma pressão ainda maior para si e até colocou em descrédito uma solução que pode ser boa para outros jogos, como a de 3 zagueiros. E agora? Como é que ele vai resolver e sair dessa pressão que agora merecidamente ele se colocou? Não sabemos. O Flamengo não se preparou para perder tantos atletas, a parte física precisa ser explicada e agora o Flamengo se coloca numa situação dificílima, vai subir o morro com vários desfalques e com total descrédito e falta de confiança interna e externa. O que vai acontecer, só Deus sabe e a gente vai estar aqui acompanhando, tá bom? Então, não se esqueça se você quiser aprender mais e mais sobre o jogo e tornar disso uma profissão, você pode ganhar uma profissão por R$290. Então aproveita para se inscrever no curso do Laboratório do Futebol, que está ali oferecendo 3 cursos em 1 por R$290. É uma baita promoção que vai acabar logo logo por período limitado, tá bom? Então se inscreve aqui no link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E eu fui. Valeu!